Bom dia, boa tarde, boa noite. A qualquer momento que você estiver assistindo esta mensagem, ela é para a sua vida. Este vídeo, ele está sendo feito exatamente para que o Senhor fale no seu coração. O que nós vamos falar neste momento é sobre oração. O tema desta mensagem vai ser: a oração é uma ação indispensável para o relacionamento com Deus, para um relacionamento pessoal com Deus. Eu não sei qual que é o entendimento que você tem acerca da oração. Eu não sei qual que é a visão que te passaram com relação ao porquê orar, para que orar. Eu confesso que na minha vida, ao longo do tempo, eu entendia que a oração era para Deus atender às minhas necessidades. Quando eu precisasse de alguma coisa, eu fosse pedir para o Senhor. Quando eu sentisse alguma necessidade, eu fosse até o Senhor para pedir para que Ele atendesse aquela minha necessidade. Entendi por muitos anos que todas as vezes que eu fosse orar, era porque eu estava precisando de suprir algo na minha vida, e geralmente na vida material. Mas depois eu comecei a compreender que muito mais do que buscar de Deus alguma coisa pelas minhas necessidades materiais, a oração é um canal que eu tenho para me relacionar com Deus, para ter intimidade, para ter amizade com Deus. Além dele ser o meu Salvador, além dele ser o meu Senhor, ele vai ser o meu amigo. Ele quer ser o meu amigo, ele quer ser o seu amigo. Então eu gostaria que você, através dessa palavra de hoje, compreendesse que muito mais do que tirar tempo com Deus para pedir, para falar das suas necessidades, é importante que você passe tempo na presença do Senhor para ouvir a voz dele, para saber o que ele quer da sua vida, para saber quais são os propósitos dele para o seu futuro, para saber até mesmo por que você está nesta terra, por que você foi criado. Quantas pessoas às vezes passam por momentos delicados ao ponto de se questionar: por que estou vivo? Por que eu nasci? Então, eu tenho uma dica importantíssima para você. Quanto mais você orar, maior será o seu entendimento do propósito de Deus para o seu nascimento, do propósito de Deus para a sua existência. Eu quero que você entenda que a grande expectativa de Deus era de ter amizade com o homem. Nós podemos ver que a Bíblia nos afirma que quando o homem foi criado e colocado no jardim do Éden, Deus vinha todas as tardes para passear com aquele homem. Deus vinha fazer companhia, ter comunhão com o homem, com a sua criação, com aquilo que ele tem de mais importante na criação, que sou eu e que é você, que é a sua vida, que é a sua família, que é a minha família. E então, nós devemos compreender que a oração, ela é um canal que nos leva novamente ao relacionamento pessoal com Deus, a um relacionamento íntimo com Deus. Tudo que Deus quer da minha vida e da sua vida é que tenhamos intimidade com Ele. Porque quanto maior for a nossa intimidade com o Pai, mais nós conheceremos o Pai e mais nós conheceremos os propósitos do Pai para conosco. E saberemos que o Pai tem sonhos maiores do que os nossos. Saberemos que o nosso Pai tem sonhos mais lindos do que os nossos. E tudo que Ele quer é que a gente viva e cumpra o nosso propósito. Porque assim experimentaremos o melhor desta terra, o melhor para a glória de Deus, o melhor de Deus e o melhor para as nossas vidas. Eu quero ler aqui para a nossa meditação no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6, onde o Senhor Jesus, ele estava dando o sermão, o famoso Sermão do Monte. E durante esse sermão ele deixou este ensinamento para nós, com respeito à oração. Então, entenda comigo, Mateus, capítulo 6,
no verso 6, nos diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes de que lhe peçais. Antes de lhe pedir, antes que você peça para Deus, Ele já sabe tudo que você precisa. Antes que você fale com Deus, Ele já sabe o que está dentro do seu coração e o que você vai falar. Então importa que você esteja na presença do Senhor, mais para saber o que Ele tem para te dizer, porque Ele já sabe tudo que você tem para dizer. Que o seu tempo de oração seja um tempo de qualidade na presença do Senhor. Quantas vezes nos colocamos diante do Senhor, dobramos o nosso joelho até como sinal de reverência, mas quando nós abrimos as nossas bocas, nós apenas deixamos de nós mesmos. Nós apenas falamos com Deus sobre a nossa vontade, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos desejos, sobre as nossas expectativas. E não demos nem tempo para Deus dizer sobre quais são os sonhos dele por nós. Quais são as expectativas dele para conosco aqui nesta terra. Quantas vezes nós estamos na presença do Senhor e somos até fervorosos, sim. Usamos a nossa fé, mas simplesmente no intuito de que Deus atenda às nossas necessidades. Simplesmente no propósito de que o Senhor nos ouça e faça aquilo que nós queremos. Sendo que, na verdade, o poder da oração está em saber o que Deus quer, em entender o propósito de Deus, em viver a vontade de Deus. A Bíblia fala que se nós estivermos em Cristo e Cristo estiver em nós, pediremos tudo o que quisermos e nos será feito. Por que assim nós pediremos tudo o que quiser e nos será feito? Porque uma vez que você estiver em Cristo e Cristo estiver em ti, assim como ele orava ao Pai, você também vai orar e vai dizer: seja feito segundo a tua vontade e não a minha. O Senhor, Ele quer estar na tua vida, Ele quer viver contigo, Ele quer te dar direcionamentos, Ele quer te mostrar caminhos, Ele quer te abrir portas, Ele quer te levar por lugares que você ainda não sonhou em ir, Ele quer te levar a fazer coisas que você nem imagina que é capaz de fazer. Mas para isso, Ele precisa que você o busque para saber essas coisas dele. Ele precisa que você ore a Ele para ter o entendimento de quem Ele é, de como Ele é, de como Ele é Pai, de como Ele é lindo, de como Ele é maravilhoso, de como Ele é santo, de o que Ele quer e de como Ele quer. Então eu quero te convidar neste momento a ter o entendimento certo acerca das orações. Não adianta você ficar repetindo, indo todos os dias na presença de Deus e pedindo a mesma coisa ou falando as mesmas coisas. Quem vai querer ter um bom relacionamento com alguém que sempre fala no mesmo assunto e muitas das vezes nem dá espaço para o outro falar qual é a sua posição, qual é o seu entendimento? Assim muitos crentes têm feito na sua vida de oração, na sua caminhada com Deus. As pessoas muitas das vezes elas chegam todos os dias e querem repetir para Deus as mesmas coisas, como se estivesse usando a sua fé, no sentido de que
Eu vou pedir até que Ele me atenda, então eu vou falar todos os dias, sempre a mesma coisa, e eu sei que um dia Ele vai me ouvir e vai fazer o que eu estou pedindo. Você perguntou para Ele se aquilo que você está pedindo é o que Ele quer para a sua vida? Você deixou ele te dizer se aquilo que você está buscando é o plano dele para você? Você permitiu que ele te mostrasse quais são os sonhos dele? Quanto milagre ele quer fazer na sua vida? O quanto ele quer te usar para a glória do reino, para louvor do nome de Jesus Cristo? Então, por favor, esteja na presença do Pai, sim. Busque a presença de Deus, sim. Porque tudo o que Ele quer é que você esteja com Ele para a glória dEle, para louvor dEle. E automaticamente você será abençoado, abençoada. E automaticamente a sua casa será abençoada. E automaticamente a prosperidade virá no seu lar. E o mais importante, a paz de Deus e a certeza da sua salvação vai ser forte dentro do seu coração. Vai ser forte ao bastante você não ter medo da morte. Vai ser forte ao bastante de nenhuma luta tirar a sua paz. Não importa o que vir, se vem da esquerda, da direita, de frente, de trás. Não importa de onde vem, não importa de quem vem, você vai ter a certeza de que o seu Pai, o seu Deus, Ele tem o controle de tudo. Ele está cuidando de você. Ele está atento às suas necessidades. E Ele vai supri-las. E Ele vai te atender. Por isso que o Senhor Jesus nos orienta, entra para o teu quarto e fale com Deus em secreto. Fale com o Pai em secreto, fale como um filho fala com o Pai. Busque intimidade com este Deus. Ele quer ser seu amigo. Ele quer ser seu companheiro de todas as horas. Ele quer ser aquele que você, quando no momento que se sentir sozinho, lembra dele, para ter a companhia dele. Muitas das vezes, nós pensamos numa série de pessoas. Sentimos falta de várias pessoas. Aí quando nós não encontramos essas pessoas, a gente lembra que pode buscar a Deus. E às vezes até falamos, Senhor, o Senhor é o último refúgio que eu tenho. Está errado. Ele não deve ser seu último refúgio, ele deve ser o primeiro refúgio. Ele deve ser o primeiro refúgio. Porque se ele for o primeiro refúgio na sua vida, se ele for a primeira pessoa que você lembra, se o Espírito Santo for o primeiro e o seu melhor amigo, aquele que você lembra no primeiro momento de procurar como companhia, como companheiro, como conselheiro, se o Espírito Santo tiver esse lugar na sua vida, você pode ter certeza. Em muitos casos, você não vai precisar procurar ninguém na terra para pedir conselhos e nem tampouco para pedir ajuda. Porque o próprio Espírito Santo vai suprir a sua necessidade de uma forma gloriosa, de uma forma milagrosa. Ou então, se Ele quiser usar algum canal na terra, alguma pessoa para te abençoar, Ele pode enviar essa pessoa até você, ou Ele pode te direcionar até essa pessoa. Então, a pessoa certa vai estar no lugar certo, no momento certo, para atender a sua vida, para suprir a sua necessidade. Porque será uma pessoa escolhida pelo Espírito Santo de Deus. Será uma pessoa colocada por Deus. Então comece a colocar Deus em primeiro lugar. Comece a colocar o Espírito Santo como a primeira pessoa na sua vida e você verá. Não tem melhor amigo do que Ele. Não tem ninguém melhor para te atender do que o nosso amigo Espírito Santo. Espero que você compreenda esta palavra nesta noite. Continuarei nos outros vídeos ainda falando de oração,
Este tema é tão grande e tão importante. Então assista os demais vídeos e seja edificado a sua vida. Ore comigo neste momento. Querido amigo Espírito Santo, nos ensine a te ter como melhor amigo nas nossas vidas. Nos ensina, Espírito Santo de Deus, a te buscar no primeiro momento. Nos oriente, Espírito Santo de Deus, como fazer para ter a sua amizade. Espírito Santo de Deus, nos ensine a orar. Nos ensine a ter uma vida de oração saudável e sadia na tua presença. Para que sejamos cheios da tua glória, para que sejamos cheios da tua graça e para que sejamos um canal de bênção nesta terra. Sê conosco, em nome de Jesus Cristo.